Fala galera, seja bem-vindo ao canal. Bora para mais um corte, rapaziada. Bora conferir a galera do Linha de Passe falando um pouco desse jogão entre Palmeiras e Fluminense, né? O jogo aí terminou em empate, na minha opinião, foi positivo aí pro Palmeiras, então bora conferir esse vídeo aqui que eu preparei para vocês. Mas antes, já peço para vocês, já senta o dedo no like, se inscreve no canal se você for novo aqui e ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos aí no seu celular ou no seu computador, galera. E deixa aqui nos comentários também de qual região você está assistindo esse vídeo, pra gente ficar sabendo aí aonde tem mais torcedores alviverde, rapaziada. Então, os créditos de vídeo é da ESPN Brasil, o link vai estar aqui na descrição, então partiu, bora conferir esse cortezinho. E assim, bom resultado para o Palmeiras, porém, pode ser também bom resultado para Flamengo, para Corinthians, para Inter, para o Furacão, dependendo do que eles fizerem no restante da rodada. Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Nessa rodada de Campeonato Brasileiro. É o terceiro vice-líder que o Palmeiras encontra pelo caminho em sequência e o segundo empate, Jean. Quero ouvir o teu destaque. Pois é, boa noite, Dani, boa noite, companheiros. Eu acho que foi um bom resultado para o Palmeiras, como disse o Antero, e foi um bom resultado, evidentemente, porque era um jogo que, pela circunstância, pelo contexto do campeonato, o empate seria um bom resultado para o Palmeiras, como foi, ainda que o Flamengo, vencendo o Botafogo, possa diminuir a diferença da vantagem do Palmeiras em relação ao Flamengo para 7 pontos. Mas acho que foi um bom resultado também pelo que foi o jogo, porque se alguém produziu mais na partida, se alguém mereceu essa vitória por aquilo que produziu, acho que o Fluminense acabou produzindo mais. Aliás, é normal para o Fluminense, né? Depois de quarta-feira, de tudo que o Fluminense fez contra o Corinthians e não conseguiu vencer aquele jogo, a gente vê que essa história acaba se repetindo num outro nível, né? É verdade que o Palmeiras voltou melhor no segundo tempo, mas isso durou ali uns 20 minutos e depois o Fluminense voltou a ser superior. De qualquer forma, eu acho que é realmente um bom resultado para o Palmeiras, que tinha essa sequência complicadíssima, né? Corinthians fora, o Flamengo ainda aqui em casa, sempre Sim. O Flamengo, e depois o Fluminense fora, e não perdeu nesses 3 jogos. Venceu 1, empatou 2. Acho que o Palmeiras sai dessa sequência muito complicada de maneira positiva. Você viu como você falou? Sempre Flamengo. Claro, uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Eu já ouvi isso em algum lugar, se eu não me engano. Rodrigo Bueno, a gente sempre fala que para vencer um campeonato é preciso também pontuar contra os times da parte de baixo. Quando você encontra seus rivais diretos, seus iguais, você não perder em 3 jogos, pode ser considerado um bom resultado. Mas o teu destaque vai no sentido de que poderia ter sido melhor a vida do líder ou tá tudo bem? Boa noite, Dani, companheiros, fã de esporte. Eu vou na linha do Linha de Passe do Jean Oddi, porque a sequência era mais difícil daqui até o final do campeonato para o Palmeiras. Também acho. E acho que já contra o Flamengo, o Palmeiras teve a sorte, a felicidade de o seu principal concorrente não atuar com a força máxima. Ele pôde administrar um empate em casa e agora, diante de um adversário que é dos mais perigosos, né? A gente falou muito aqui já no Linha sobre o dinizismo, a ousadia, a bola na trave, Ganso, muitos jogadores em boa fase. O Palmeiras segura um adversário. Você joga 3 vezes seguidas contra o vice-líder, não perde. Isso te dá uma bagagem, um estofo para o resto da competição, sendo que o Palmeiras não está na Copa do Brasil, diferentemente do Flamengo, do Fluminense, Sim. que ainda está na competição. O Corinthians já coloca fora da briga pelo título. O Palmeiras tem tempo, tem elenco, tem treinador, tem todos os argumentos para conquistar esse Campeonato Brasileiro sem sustos, né? Estou falando com antecedência. E o Campeonato Pontos Corridos tem essa característica. Na medida em que você tem um líder que é consistente, os outros vão acabando tirando o pé. Isso já aconteceu com o Flamengo no jogo contra o Palmeiras. Você percebe, poxa, será que vale a pena gastar todo o meu esforço, minha luta aqui? Essa batalha aqui está perdida. Então, o Palmeiras ainda acha que vai poder poupar jogadores ao longo desse campeonato e mesmo assim vencê-lo. É engraçado, né, prof? Para te ouvir também, eu falei essa semana que foram as finais de um campeonato para o Palmeiras, porque agora, com essa sequência sendo a mais difícil, com o que vem pela frente até o final, é muito difícil que o Palmeiras deixe alguém chegar nessa diferença de 8 pontos que ainda existe. Não é que os outros times não possam ir bem, é que o Palmeiras não vai tropeçar o suficiente para deixar alguém encostar. Você difícil concorda? para os outros times agora, hein? Você falou outra coisa, você viu que falou? O Palmeiras sabe o que vem pela frente. O pessoal hoje está... Que a dureza do prélio não tá. É tudo proposital, é tudo pensado. O Palmeiras nadou na partida. Boa noite, Dani, companheiros. Foi 1-1 pro Palmeiras.
como já tinha sido 1-1 para o Palmeiras contra o Flamengo. Obviamente, contra o Corinthians foi 1-0 para o Palmeiras, mas o que eu quero dizer é que são aí 5 pontos ganhos dos 9 possíveis contra os 3 vice-líderes. O Palmeiras mantém aquela plaquinha, sabe aquela plaquinha de automóvel, assim, mantenha a distância, né, de ônibus, de caminhão, mantenha a distância. O Palmeiras manteve a distância. A tendência agora, e você fala dos resultados contra os times de baixo da tabela, Sim. agora o caminho está mais limpo em relação àqueles perseguidores mais diretos. Acabou essa sequência dos jogos de 6 pontos. E nesses jogos de 6 pontos, em nenhum deles o Palmeiras perdeu os 6 pontos. Isso foi fundamental. Não bastasse a consistência desse time, a cabeça fria desse time que apareceu de novo hoje, né? Faz um gol de bicicleta no momento em que era dominado. Mais um. Se não em termos de conclusões, mas no momento em que era dominado, o Palmeiras consegue fazer o gol, sair na frente. É assim que se constrói um campeão, né, Dani? Para dar alguma coisa diferente disso, tem que acontecer o que você falou, as duas coisas de uma vez. O Palmeiras tem que baixar a guarda e alguém tem que ir para cima. Tá difícil, porque 3 tiveram a chance de ir para cima em sequência e nenhum deles nocauteou o líder do campeonato. Não sei não se é bem isso, hein? É que eu tinha feito no meu outro e-book, que não está nesse aqui, uma sequência... Sequência não. Desafios que Palmeiras, Fluminense e Flamengo... Peguei os 3 que são os 3 primeiros, até o final. Do Palmeiras eu estou lembrando aqui de cabeça, depois com o tempo eu vou olhar Fluminense e Flamengo. Palmeiras vai jogar fora contra Bragantino, Botafogo, Furacão, Galo e Internacional. E se não me engano, o Flamengo é o contrário. Vai pegar a maior parte desses aqui. E o Fluminense também tem adversários da parte de cima como visitante. Então, no papel, e apenas no papel, na teoria, o Flamengo terá adversários complicados agora, no segundo turno, como mandante. Isso pode fazer diferença. Antes que alguém que esteja acompanhando fale assim, mas é turno e retorno, todo mundo pega todos. Sim, todo mundo pega todos. É o que eu estou falando na parte final do campeonato. Sim, é o que falta para acabar o campeonato. Não, você tem razão nesse sentido. De fato, o Palmeiras pega adversários mais duros fora de casa, né, Antero? Agora, também a gente... É o visitante invicto da Série A que a gente está falando, não é isso? É isso que eu ia falar. É o time que não perdeu fora de casa. Perdeu 2 jogos em casa. Perdeu para o Ceará e para o Atlético Paranaense as 2 partidas jogando no seu estádio. Então é claro que isso também serve para a gente relativizar essa questão da tabela. De qualquer forma, sim, passar por essa sequência não era algo simples, não era algo fácil. A questão é, agora o Palmeiras vai ter que poupar na próxima rodada. Eu imagino que vai poupar. Aí não sei se de fato o Abel vai conseguir escalar o time completo hoje, como escalou. Próxima rodada do Brasileiro por conta da Libertadores. Isso, porque ele vai pegar o Atlético Paranaense na quarta-feira, com o time certamente completo, ainda que não conte com Danilo e Scarpa. Sim. Aí ele tem o Bragantino no final de semana e depois tem, de novo, o Atlético Paranaense no Allianz, certamente com o time completo, aí já com a volta do Scarpa, não do Danilo. Então é certeza que acho que Danilo e Scarpa jogam contra o Bragantino. Aqueles mais fominhas e que nunca se machucam, eu acho que vão pedir para jogar. O caso do Dudu, o Gustavo Gomes, né? Esses caras estão sempre em campo. Mas eu imagino um Palmeiras contra o Bragantino fora de casa com um time mais mexido do que o Abel costuma mexer. Ele costuma colocar o Mike, por exemplo, é um que deixa o... E esse aí tá fazendo pouca diferença a troca, né? O Marcos Rocha, o Mike, os dois costumam jogar o menino, ele vai... Ah, não, o menino vai colocar agora, provavelmente no meio de semana, no começo da semana. Pode ser que o Rony também, o Rony é outro que é pau para toda obra, assim como o Gustavo Gomes e o Dudu, mas eu imagino que o Veiga, por exemplo, seja poupado, talvez entre o Lopes, o Flaco Lopes na frente, enfim, acho que são alternativas que ele tem, que talvez vá usar contra o Bragantino, mas de fato, assim, a gente precisa... dizer que a gente olhava para a tabela do campeonato e dizia que esses 3 jogos para o Palmeiras eram 3 jogos complicadíssimos e que como o Palmeiras sairia desses 3 jogos era algo visto como determinante para saber que possibilidades ele tem de conquistar o título. E, evidentemente, saiu muito bem desses 3 jogos. Tem o ponto de vista adversários psicológico, né? De quem puxaria o Palmeiras para baixo. Sim. 3 tiveram essa chance.
E nenhum deles teve competência suficiente. Cada um terminou a rodada saindo da segunda colocação. Acho que Será até- que vai acontecer com o Flu? Acho que até Palmeiras menos merece o muito Corinthians ser naquele campeão, viu? momento, porque o Corinthians, o potencial do Corinthians, a gente não enxerga o Corinthians com o mesmo potencial que os outros. Mas principalmente o Flamengo. E hoje o Fluminense, se querem título brasileiro, tinha que ter feito o serviço nas 2 rodadas que não fizeram. E o Dorival explica a questão do gramado sintético, né? Tanto contra o Atlético Paranaense quanto contra o Palmeiras, para poupar jogadores, mas era ali a não chance concordei de com isso. repente. Eu também não. Eu também Mas não. Não cair nessa do gramado sintético, não. É, porque não é a primeira vez que o Flamengo... Então, qualquer- o Palmeiras e o Atlético Paranaense no nosso país, eles têm problemas sérios. Eles têm mais lesões que os outros. Porque o Palmeiras joga Joga um sistematicamente... turno inteiro. Né? Então, o departamento o médico Dorival desses até clubes... usou a argumentação do costume, né? Mas não me parece que se você está dizendo que o gramado é nocivo para os jogadores, e tudo bem, eu já ouvi de muita gente essa versão de que realmente jogar nesse gramado desgasta Cansa. e sacrifica o jogador que de repente vai sofrer mais lá na frente. Agora, a questão do costume ou não para poupar, eu tô com vocês, eu acho discutível esse Nocivo é poupar, o gramado do Castelão, né? Nocivo para o Fortaleza, nocivo verdade. para o Ceará, porque ali também são 19 vezes. Exato. Gramados que geram lesões mesmo, né? É. O cara pisa num buraco e Sim. torce o Pode pé. ser um dos elementos que a gente fala 19 muito. vezes, não. Eles acabam usando o estádio 36 vezes. Na temporada? Não, em casa, no brasileiro... É, em casa, no os 19 brasileiro, jogos fazem meio- parte. Não, eu estou turno. contando... Não, eu não dou 38, eu estou contando os dois em que eles se enfrentam, né? Sim. Então é isso aí, né, rapaziada? Então o Palmeiras conseguiu mais um empate aí importante com o adversário aí direto para poder disputar o título. E agora, na minha opinião aí, vai ficar difícil tirar esse título do Palmeiras, né? Mas ainda falta bastante jogos aí. Só o Palmeiras manter o foco aí, que já está, na minha opinião, com uma mão na taça, galera. Então vou ficando por aqui. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários se vocês acham aí que o Palmeiras já está com a mão na taça. Então tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Valeu!